Imagine um carro de aproximadamente 1 tonelada acelerando em uma estrada estreita, cercada por árvores, pedras e milhares de espectadores, enquanto seu motor produz potência suficiente para assustar até mesmo pilotos profissionais. Agora imagine que, naquela época, praticamente não existia um limite efetivo para impedir que esses carros ficassem cada vez mais rápidos. Foi exatamente isso que aconteceu com o lendário Grupo B, uma categoria que transformou os ralis em um verdadeiro laboratório de tecnologia extrema. Criado pela FIA no início dos anos 1980, o Grupo B permitiu que fabricantes como Audi, Peugeot, Lancia, Ford, Renault e MG construíssem máquinas praticamente de competição, com poucas restrições. E antes de começarmos, tenho uma informação especial para quem ama carros. Meu livro sobre carros está com preço baixo neste momento, mas restam poucas unidades disponíveis. Então, se você gosta de histórias, detalhes e curiosidades do mundo automotivo, fique até o final, porque vou falar novamente sobre ele. Mas afinal, por que uma categoria tão espetacular foi proibida? Foi apenas pelos acidentes? Foi por causa da potência absurda? Ou será que os fabricantes simplesmente foram longe demais, em uma competição tecnológica, que ninguém conseguia mais controlar? Neste vídeo você vai descobrir como o Grupo B nasceu, por que seus carros ficaram tão rápidos, quais eram suas principais máquinas, como funcionavam seus motores e sistemas de tração, e, principalmente, quais acontecimentos levaram a FIA a acabar com uma das eras mais impressionantes e perigosas da história do automobilismo. Então já se inscreva no canal, deixe o seu like e acompanhe até o final, porque a história do Grupo B parece roteiro de filme, mas tudo isso realmente aconteceu. O Grupo B surgiu oficialmente em 1982 como uma nova categoria, destinada a revolucionar os ralis. A proposta era permitir que os fabricantes desenvolvessem carros muito mais avançados tecnologicamente, diferentemente de categorias mais restritivas. O Grupo B permitia grande liberdade de projeto e desenvolvimento. Para a homologação, a quantidade mínima de carros de produção era muito menor que em categorias anteriores. Isso significava que uma montadora não precisava fabricar milhares de carros simplesmente para competir. Na prática, os fabricantes podiam criar verdadeiros protótipos de corrida com aparência semelhante aos carros de rua. Materiais leves, motores turboalimentados e sistemas sofisticados passaram a fazer parte dessa disputa. A tração integral também ganhou enorme importância e mudou completamente o comportamento dos carros de rally. O resultado foi uma corrida tecnológica que rapidamente ultrapassou tudo aquilo que existia anteriormente. O Grupo B começou como uma revolução esportiva, mas acabaria se transformando em uma categoria difícil de controlar. Um dos grandes motivos da explosão de desempenho foi a liberdade que os regulamentos ofereciam aos engenheiros. Os motores turbo permitiam extrair uma quantidade impressionante de potência de cilindradas, relativamente pequenas. Como os carros eram leves, cada cavalo de potência tinha um impacto enorme na aceleração. Alguns dos modelos mais extremos chegaram a produzir aproximadamente 500 ou até 600 cavalos em configuração de competição. O Audi Sport Quattro S1, por exemplo, chegou a números próximos de 600 cavalos em suas versões mais desenvolvidas. O problema era que essa potência estava sendo aplicada em carros muito mais leves que os esportivos convencionais. Além disso, a tração nas 4 rodas permitia transformar grande parte dessa potência em aceleração. A evolução também trouxe turbocompressores maiores, sistemas anti-lag, aerodinâmica agressiva e transmissões sofisticadas. O Grupo B deixou de ser apenas uma competição entre pilotos e passou a ser uma guerra entre departamentos de engenharia. Cada nova evolução de uma montadora obrigava as concorrentes a responder com carros ainda mais extremos. Um dos grandes motivos da explosão de desempenho foi a liberdade que os regulamentos ofereciam aos engenheiros. Os motores turbo permitiam extrair uma quantidade impressionante de potência de cilindradas, relativamente pequenas. Como os carros eram leves, cada cavalo de potência tinha um impacto enorme na aceleração.
Para entender o Grupo B, é impossível não falar da Audi e do lendário sistema Quattro. A Audi ajudou a popularizar a tração integral no Campeonato Mundial de Rally e mudou a maneira de pensar esses carros. O Sport Quattro S1 utilizava um motor de 5 cilindros em linha com turbocompressor. A versão S1 tinha motor de aproximadamente 2,1 litros e tração integral permanente. A FIA registra o Audi Sport Quattro S1 como um carro homologado no Grupo B. Com homologação número 264, sua carroceria recebeu grandes alterações aerodinâmicas, incluindo enormes asas e extensões dos paralamas. O objetivo dessas peças não era apenas deixar o carro bonito, mas aumentar a estabilidade e a carga aerodinâmica em suas configurações mais potentes. O S1 chegou a aproximadamente 600 cavalos. A evolução final do Audi se tornou uma das máquinas mais reconhecíveis e assustadoras da história dos rallies. Depois do fim do Grupo B, o espírito do S1 ainda apareceu em competições como a famosa subida de Pikes Peak. O problema do Grupo B não era simplesmente ter carros potentes, mas a combinação de potência, baixa massa e estradas extremamente perigosas. Os rallies eram disputados em estradas públicas, muitas vezes estreitas, cercadas por árvores, pedras e espectadores. Conforme os carros ficavam mais rápidos, o tempo disponível para o piloto reagir diminuía drasticamente. A velocidade de desenvolvimento dos carros também começou a superar a evolução das estruturas de segurança. Em 1986, o Rally de Portugal foi marcado por uma tragédia envolvendo o Ford RS 200 de Joaquim Santos. O acidente matou 3 espectadores e deixou dezenas de pessoas feridas. Depois do acidente, algumas equipes decidiram retirar seus carros da competição portuguesa. Pouco tempo depois, outra tragédia ainda mais chocante aconteceria no Tour de Caux. Na Córcega, Henri Toivonen e seu copiloto Sérgio Cresto morreram quando o Lancia Delta S4 saiu da estrada e caiu em uma área de difícil acesso. A sequência desses acontecimentos fez a FIA concluir que o Grupo B havia ultrapassado um limite que não poderia mais ser ignorado. Depois das tragédias de 1986, a situação do Grupo B mudou completamente. A FIA decidiu que os carros da categoria não disputariam mais o Campeonato Mundial a partir de 1987. A decisão também colocou fim aos planos de uma categoria ainda mais extrema chamada Grupo S. O objetivo era substituir aquelas máquinas por carros mais próximos dos modelos de produção. A categoria escolhida para ocupar esse espaço foi o Grupo A, com regras consideravelmente mais restritivas. O Grupo B foi oficialmente encerrado no final de 1986 e deixou de fazer parte do Mundial na temporada seguinte. A decisão marcou o fim de uma das maiores guerras tecnológicas da história do automobilismo. Muitos carros que ainda tinham potencial para evoluir nunca tiveram a oportunidade de mostrar tudo o que poderiam fazer. Alguns foram adaptados para outras modalidades, enquanto outros passaram a viver como peças históricas de museus e coleções. O Grupo B terminou, mas deixou uma influência tão grande que até hoje seus carros continuam sendo considerados lendas. O Grupo B durou apenas alguns anos, mas conseguiu marcar para sempre a história do automobilismo. Foi uma época em que engenheiros receberam uma liberdade que dificilmente seria permitida novamente. Audi, Peugeot, Lancia, Ford e outras fabricantes criaram carros que pareciam pertencer ao futuro. Eles tinham motores extremamente potentes, tração integral, estruturas leves e tecnologias que impressionavam até mesmo décadas depois. Mas toda essa evolução teve um preço. A velocidade aumentou mais rápido do que a segurança, e os acidentes de 1986 mostraram que era necessário colocar um limite. Por isso, o Grupo B acabou oficialmente para a temporada de 1987. E talvez seja exatamente por ter terminado tão cedo que esses carros se tornaram tão lendários. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal, deixe o like
Escreva nos comentários qual grupo B você escolheria e compartilhe este vídeo com aquele amigo que é apaixonado por carros. E não se esqueça, meu livro sobre carros está com preço baixo e restam poucas unidades. Se você gosta de conhecer histórias, curiosidades e detalhes do mundo automotivo, aproveite enquanto ainda há unidades disponíveis. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.